Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador. E o tema de hoje? Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos ter uma verdadeira aula de vida. Nós vamos conhecer a história de um grande lutador, um cara determinado, que soube vencer os maiores obstáculos e vencer na vida e nos negócios. Eu estou falando de um cidadão chamado Carlos Prado, hoje um dos maiores produtores de melão do mundo e também ele é vice-presidente da FIEC. Meu amigo Carlos Prado, 82 anos de idade, parece um menino, subiu agora bem uns 10 lances de escada comigo e não cansou. É uma honra muito grande receber você aqui no Conexões. Ricardo, a honra é minha e estamos aí prontos para responder aí as suas indagações. Perfeitamente. O programa tem 1 hora de duração, Carlos, mas passa bem rápido, você vai sentir isso. Meu amigo Carlos Prado, vamos começar pelo começo. Vamos começar conhecendo um pouco mais do começo da sua vida, aonde você nasceu, o que é que seus pais faziam. Você nasceu em berço de ouro? Nasceu rico? Conte um pouquinho do começo da sua vida, sua infância. Seria bem melhor se tivesse sido assim, né? Num berço de ouro. Mas a família, na época, passava por dificuldades. Meu pai nunca foi uma pessoa de grandes posses, né? E ele teve várias atividades na vida. E na época em que eu nasci, a situação não era lá essas coisas, né? Eu me lembro, as primeiras imagens que eu tive da infância, né? Quando tinha 3 ou 4 anos de idade, a gente morava em uma cidadezinha do Vale do Paraíba, em São Paulo. Jambeiro, né? E eu me lembro de madrugada, com frio danado, a gente com uma canequinha na mão, minha mãe botava iodo na caneca, né? Botava um pouquinho de conhaque para a gente ir até o curral, né? Para pegar o leite, para tomar o leite pela manhã, né? Então isso é uma das imagens que eu me lembro. Seu pai dessa então época. era agricultor, né? Nessa época ele era agricultor, né? Mas o que é que produzia seu pai? Era leite, era gado, o que é que era? Era pecuária, essa pecuária bem rústica, né? Eu não tenho muitos detalhes assim, porque eu era muito novo, né? Tinha 3, 4 anos. Você é filho, você tem quantos irmãos? Somos em 7 irmãos, né? 7 irmãos. 7 irmãos. 7 irmãos. E aí, essa cidadezinha fica ali perto de Marília, não é isso? Não, no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Marília fica a oeste do estado de São Paulo, né? Certo. Mais próximo do Mato Grosso. Porque eu pensei que você tivesse nascido em Marília. Não, eu nasci em Marília. Mas foi criado lá. As primeiras imagens... Você tá vendo como eu estudei? Tá vendo como eu estudei? As primeiras imagens que eu me lembro de infância, eu já tinha meus 3 ou 4 anos. Perfeitamente. Você chegou a se formar, você estudou? Como é que foi a questão dos seus estudos? Bom, eu me formei em economia, ciências econômicas, porque eu voltei a residir próximo de Marília, né, na cidade de Assis. E na época eu trabalhava no Banco do Brasil. Então, trabalhei 4 anos no Banco do Brasil, que foram os anos da faculdade, né? Então você fez um concurso para o Banco do Brasil, entrou muito jovem. Entrei. E conte um pouquinho dessa história. O Banco do Brasil, eu prestei concurso, foi em 1960, né? Carlos, deixa eu me interromper. Naquela época, pessoal, porque vocês talvez não tenham vivido essa época, eu também não vivi tanto, eu vivi os anos 70. Mas você ser funcionário do Banco do Brasil, do Banco Central, do Banco do Nordeste, era assim os maiores cargos que se podia, da República, né? Então, se você fez um concurso e passou para o Banco do Brasil, é porque você teve uma base de estudo muito boa. Com certeza, né? As escolas lá no interior de São Paulo, as escolas públicas eram realmente muito boas, né? E eu prestei o concurso para o Banco do Brasil, passei em primeiro lugar e pude escolher a cidade, né, onde eu gostaria de trabalhar no banco. E eu escolhi a cidade onde eu vivia naquela época, que era Assis, né? E aí pronto, aí o seu trabalho já começou a trabalhar muito cedo. Você fez esse concurso com quantos anos? 19 anos. 19 anos. Então você já ganhou o dinheiro que pagou a faculdade ou a faculdade foi pública? Mas eu comecei a trabalhar muito antes disso, né? Quando eu tinha 7 anos de idade,
nós morávamos em Rolândia, no Paraná. Então você vê que minha família, né, foi uma família itinerante, né? Que pode, um pouco em cada lugar. E em Rolândia, meu pai tinha como sócio um primo meu, e eles tinham caminhões, né, 2 caminhões, e em cima do caminhão a máquina para debulhar milho. Então, naquela época, Rolândia e aquele norte do Paraná, Londrina, estava começando, né? Estava despontando. E eles saíam e alugavam a máquina para debulhar o milho nas fazendas, né? E cobravam do produtor um percentual da colheita, né? Então, esse era o trabalho dele. E eu havia pedido dinheiro para o meu pai mais de uma vez num determinado dia para comprar um sorvete, né, um bombom e tal. Aí chegou até o ponto que ele falou assim, não, agora não dou mais. Aí eu comecei a me preocupar. E em frente de casa havia uma loja de móveis e uma pequena fabricação de móveis. Fui lá pedir emprego, né, com 7 anos de idade. Aí o sujeito falou, não, eu não vou te dar emprego, não posso. Eu falei, tá bom. Mas a partir desse dia eu ia lá todos os dias depois da escola, né? Quando eu retornava da escola e começava a ajudar de alguma forma, né? Catava uma coisa aqui e tal, enfim. Aprendi a produzir o verniz, né, para os móveis. Aprendi que tinha uns furinhos na madeira, né, que a gente tapava com cera de abelha e tal. Aí depois de uns 3 meses ajudando, o sujeito chegou e me pegou pela mão e falou assim, vamos aqui. O que você gostaria de ganhar? Eu falei, um par de sapato, o meu tá meio velho. Aí fomos até a loja de sapato, escolhi o sapato, foi meu primeiro salário. Depois de sapato. Que beleza, rapaz, que isso história em Rolândia, fantástica. no Paraná. No Paraná, que história. Rapaz, eu tô vendo assim, você fez o concurso do Banco do Brasil, virou bancário, né? Se formou em economia. O primeiro emprego aos 7 anos de idade foi numa loja de móveis, né? Eu não estou vendo nada de agro ainda aí. Como é de agro? Bom, o agro, de alguma forma, né? A família estava ligada, o seu pai, né? O seu pai. Estava ali. E depois de Rolândia, nós fomos morar em Presidente Prudente. Antes disso, no Banco do Brasil, eu trabalhava de meio-dia às 6. E pela manhã, eu trabalhava fazendo algum trabalho de contabilidade e tal, prestando serviço para algumas empresas, né? Pequenas empresas. Então, de manhã, fazia esse trabalho nas empresas, à tarde no Banco do Brasil e em algumas noites, né, ia até Marília para poder frequentar a faculdade. Não frequentava a faculdade diretamente, ia lá para fazer as provas e tal, né? Então foi esse Combinava com o professor, eu estou trabalhando, não posso, mas se eu passar, você me... E aí uma curiosidade, depois... Enquanto eu ainda estava lá no Banco do Brasil, prestei concurso para agente fiscal do Imposto de Renda. E fui aprovado. E aí me mandaram escolher entre Fortaleza, Belém ou Manaus. Quando eu olhei, rapaz, no mapa, a distância, não tinha asfalto ainda, não tinha descagem direta, aí eu desisti. Então, em 1967, era para eu ter vindo, né? 66, aliás, era para eu ter vindo aqui para Fortaleza. Aí desistiu por conta da distância, você vê como é a vida, né? Como dá volta, né? Como dá volta. Então, Carlos, me conta aí, como é que foi que você foi apresentado ao ramo empresarial, a ter uma empresa? Você largou o Banco do Nordeste, o Ceará, como é que nasceu? Era o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, e como é que você veio parar no Ceará? Bom, eu estava no Banco do Brasil, já como me formei em economia, assim que eu me formei, eu saí do banco, né? Porque eu já prestava serviço para algumas empresas e recebi uma oferta de uma empresa de Presidente Prudente que tinha algumas fazendas, tinha revendas de automóveis, de caminhão, de trator, e queria que eu fosse trabalhar com eles. E eles pagavam mais do que o Banco do Brasil? Porque eu já dava assistência para uma empresa deles em Assis, pela manhã, né? Para você ver como quando o cara nasce com um tino empresarial é diferente. E aí eu comecei a prestar serviço para tentar fazer alguma coisa para esse grupo empresarial. Aí, quando deu 90 dias depois que eu me afastei do banco, né, eu pedi uma licença ao banco para poder, durante 90 dias, tentar... Quando eu fui renovar a licença no banco, o banco não concordou, né? Não concordou em me dar mais licença.
Disse, ou você continua, ou então peça para sair. Aí falei com a minha mulher, olha, eu estou nessa encruzilhada aqui e eu não vou querer Isso é uma decisão difícil, né? Mas ela... Porque naquela época... Ela foi muito firme, né? E falou, não, faça o que você achar melhor. E aí, porque eu não podia parar o trabalho que eu havia começado, porque eu descobri que se a empresa continuasse do jeito que estava indo, iria quebrar. Né? Porque tinha várias fazendas que davam prejuízo. Aí, bom, desisti do banco, fui feliz, né? Deu para reorganizar as fazendas que davam prejuízo e tal, até que chegou um momento que eu resolvi tocar uma empresa própria e sair dessa daí. Que empresa foi essa? Foi uma fábrica de estopa para limpeza, né? Comprando resíduo, passava por umas máquinas e tal, e fazia estopa. Onde é? Qual era a cidade? Era São Paulo? Presidente Prudente. Presidente Prudente. E ali eu vendia ali, naquela região oeste do estado, vendia no norte do Paraná, né, e no Mato Grosso, né? Então foi a primeira empresa que eu montei. Como era o nome dessa empresa? Fábrica de Estopas Adriana Limitada. Adriana é o nome da sua esposa? Da filha mais velha. Da sua filha mais velha. Que beleza. Aí a filha mais nova, né, quando criou já alguma noção, né, ela se chama Lenita. Aí ela dizia que a fábrica era Fábrica de Estopas Adriana Lenitada. Primeira empresa, que já foi uma fábrica, o homem industrial no sangue, foi a Fábrica de Estopas Adriana. Adriana em Presidente Prudente. E aí, logo que eu saí da empresa, onde eu trabalhei, a empresa tinha fazendas e produzia. Uma das produções era de amendoim. E o amendoim era todo colhido à mão, praticamente, né? E havia uma dificuldade muito grande. Aí descobrimos que na Argentina tinha umas máquinas que poderiam ajudar na colheita. Então o dono da empresa importou algumas máquinas, né? Importou as máquinas e tal, as máquinas não funcionaram bem, os fabricantes criaram outro modelo mais adaptado e acabou resolvendo o problema, mas ele não conseguiu revender as máquinas, né, que ele havia importado. Bom, e nessas alturas saí da empresa, né? E montei a fábrica de estopas e os argentinos, fabricantes das máquinas, vieram me visitar e propor que eu ficasse com o negócio das máquinas, né? Falei, eu não posso, o negócio é lá do Souza Reis, né? Que era o... Vamos lá conversar com ele. Aí fomos conversar, o Souza Reis falou, não tem problema, você pode ficar com o negócio desde que você venda as máquinas que eu tenho em estoque aqui. São 12 máquinas. E aí começou a ligação mais estreita ainda até conseguir vender as máquinas e passar a importar máquinas, né? E aí foi que nasceu a CEMAG? Não, aí nasceu a Importadora Prudentina de Máquinas Agrícolas Limitada, né? Então foi o segundo passo, né? E o Ceará nessa história? O Ceará, ele vem porque a Importadora Prudentina, ela acabou, né? Ela se desenvolveu, importou várias máquinas, né? Fez importações expressivas. E o Ceará vem depois de algumas derrotas, né? Uma delas foi quando veio uma importação grande de máquinas, as máquinas atrasaram, né? Tivemos problema com a receita, né? Com burocracia e tal, e aí perdi a safra. Aí fiquei com estoque de máquinas, né? E sem ter aonde vender. Bom, na safra seguinte, choveu demais e a lavoura foi perdida ali na região, não conseguimos vender. E eu estava com o estoque dessas máquinas, sem dinheiro, uma pendura lascada, né? Maria. Aí, de repente, eu vejo no jornal Estado de São Paulo que no Ceará estavam plantando 6.000 hectares de amendoim, no meio dos cajueiros aí, que era um projeto do governador César Calça. César Calça. Aí eu fiz o contato aqui, né? E descobri que tinham plantado de fato, estava para começar a colheita, né? Liguei para cá na Secretaria de Agricultura e falei com José Valdir Pessoa, que era o secretário então, né? 1973. Aí o Valdir falou, olha, de fato está aqui, o negócio pegou, né? Foi bem, mas só que a colheita já começou. Eu falei, o que estão fazendo aí em termos de colheita? Ele falou assim, olha, eles compraram umas máquinas aqui, trilhadeiras Maringá. A hora que ele falou isso, eu falei, amanhã eu estou aí.
E foi engraçado, porque a gente não tinha dinheiro para nada mais. Estava, né, os negócios parados e tal. Aí fui na loja de um amigo, consegui o bilhete aéreo da Varig, né, para eu pagar em 10 vezes. E naquela época tinha acabado de sair o cartão Credit Card, né? Aí eu liguei para cá e descobri que o Hotel São Pedro aqui aceitava o pagamento com cartão de crédito Credit Card. Rapaz, Aí peguei mais um dinheirinho, quando foi no outro dia cedo eu estava aqui, né? Quem me recebeu foi o... Eu cheguei a 1h da manhã, quando foi 7h, o Pedro Borges, né, que era um agrônomo e que cuidava da parte agronômica da Catu do Brasil, estava lá no hotel já me esperando para ir para o campo para a gente ver as condições. E aí, de fato, eles tinham comprado as máquinas não iriam dar conta do recado. Você já sabia disso? Já Essas sabia, máquinas que esses caras quando me deram o compraram, nome da ih, máquina, lascou. eu sabia. Aí eu falei assim, olha, eu sei que vocês não vão poder comprar, porque já usaram a linha de crédito do banco, mas eu proponho o seguinte, eu trago uma máquina por minha conta, né? Trago os técnicos, vêm junto, boto a máquina para funcionar, semana que vem a máquina está aí. Se funcionar direito, eu alugo, mas alugo por tanto, né? Eu vou cobrar tanto por quilo colhido. Aí não tinha saída, né? Quer dizer que as máquinas anteriores não estavam funcionando era de jeito nenhum? Não ia funcionar. E aí a primeira máquina veio. E você sem uma banda no bolso, como é que você trouxe essas máquinas? Quando você tem uma perspectiva, né? Bom, e aí veio a primeira máquina, funcionou. Aí nós trouxemos, se não me engano, 15 máquinas, né? Daquelas. Bom, as máquinas vieram e o aluguel de cada máquina me deu o valor à vista de 2 máquinas. Olha que É coisa como se eu tivesse vendido à vista 2 máquinas e eu ainda fiquei com a máquina. Foi um risco, né? Você fez uma aposta que deu Mas certo. na época a gente já tinha um projeto para botar uma fábrica dessas máquinas lá em Presidente Prudente. Então estava um projeto encaminhado no Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Os argentinos lideram toda a tecnologia? Toda a tecnologia, acompanharam, inclusive vieram aqui no Ceará para acompanhar aí, ó, o início. E aí o César Carlos ficou sabendo que a gente tinha esse projeto de botar a fábrica lá. Ele falou, o que você quer para botar essa fábrica aqui? Olha aí, né? rapaz. Aí eu tinha tudo de cabeça já, que o outro projeto lá no banco já tinha sido encaminhado. Eu falei, preciso disso, assim, assado. O assessor agrícola dele era o Lojos Cocai, né? Um nome húngaro, mas é o maior cearense que eu já vi, né? E aí ele deu as condições, aí tinha que começar já as atividades. Eu cheguei aqui no dia 1º de julho de 73, né? 1º de julho fez 50 anos. Quando foi no dia 13 de agosto, a CEMAG, Ceará Máquinas Agrícolas, estava, né, constituída legalmente, né, com contrato social. Onde era a fábrica? Na Francisco Sá, ao lado da Esmaltec Tecnológica. Não existia nem o distrito industrial na época. As indústrias eram mais ali na Francisco Sá. O distrito industrial estava era ali na Francisco Sá. Começando, né? Uhum. Aí eu fui atrás de um imóvel, né, que a gente pudesse utilizar. Na procura por um imóvel, o Lojos Cocai me levou lá para o Edson Queiroz, que sabia que tinha um galpão e tal. E aí nós acertamos o aluguel com o Edson, né? O Edson mandou fazer o contrato, falou, quem é que vai ser o fiador? Eu falei, Edson, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu fui com a tua cara. Faça o nome da empresa, né, e você assina como fiador. Pessoa física. Pronto. E aí, começou. E aí começou. Quando foi em janeiro, fevereiro seguinte, a gente já tinha máquinas em São Paulo, fabricadas no Ceará, colhendo amendoim. Que coisa fantástica. Rapaz, eu só não vou bater palma para você aqui. Vamos bater palma para ele aqui. Vamos. Parabéns, que história fantástica. Carlos Prado, então a CEMAG começou muito bem. E aí, você vendia essas máquinas para o Brasil todo? Chegava a exportar, não? As primeiras máquinas, elas foram justamente para São Paulo, antes de serem vendidas aqui para aquele projeto de amendoim que o governo tinha aqui no Ceará. Você pagava royalties para os argentinos, né? Não. Aí a gente já tinha desenvolvido um modelo próprio. De máquina, um modelo próprio. Melhor do que os argentinos. Não, mais adaptado, né? Uhum. Mas eles mesmo assim, sempre que eu precisava, eles vinham me dar alguma assistência, né? Alguma orientação. Me diga, vou fazer aqui uma pergunta incidental, aqui no meio do caminho. Que história é essa de uma empresa de aviação agrícola
Isso a Semag já funcionando, aí nos anos 70 você teve essa ideia também. Não, eu cheguei aqui em 73, né? E o governo federal fez um trabalho em cima dessa cultura do caju que estava recém nascendo, né? Uhum. E com esse projeto do César Caos, que era um projeto muito grande. E os cajueiros apresentaram algumas doenças, né? E essas doenças tinham que ser combatidas. E não tinha outro meio que não fosse por via aérea. Aí eu achei que o negócio seria interessante, procurei um sócio, e o sócio era o Fran, irmão do Fred, da Sequipe. Né? Ah, grande. E o Fran é que dirigia a empresa, né? A empresa. Aí ele topou o negócio comigo, começamos, fomos atrás do Clark Nunes, encomendamos o primeiro avião e tal. Ipanema, o Embraer Ipanema. Aí quando eu fui numa reunião lá nessa equipe, né, para acertar com o Fran os últimos detalhes, ele tinha saído com uma moto, né, uma pequena moto que ele tinha comprado para um funcionário dele, caiu, bateu a cabeça e faleceu. Então aí eu acabei ficando, a Semag ficou com... Né, mas a empresa operou? Operou e como não tinha mercado aqui para trabalhar, ela fazia as pulverizações nos canaviais de Pernambuco, de Alagoas, e ia pegar a soja e o arroz lá no Paraná, né, Goiás, Mato Grosso, e vinha subindo. Porque a safra começa numa região e o regime de chuvas permite que você vá estendendo, né, o mercado, né? Então deu certo, né? Olha, foi um negócio que eu perdi dinheiro mais rapidamente. Depois nós compramos mais aviões, né? Chegamos a ter 3 aviões, né, trabalhando. Mas nós não conseguimos fazer daquilo ali uma atividade lucrativa. E a Semag indo bem, até que você enfrentou uma dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que não sei se teve outro. Olha, pior, qual foi, eu reputo que foi o pior momento da sua vida, né? Dentre outros, né? Eu sempre falo para os meus filhos que a gente faz os planos da gente e cumpre os planos de Deus, né? Depois que a coisa passa, que a dificuldade passa, você olhando para trás, você entende por que acabou tomando um outro caminho, por que as coisas não deram certo naquele momento, né? Mas é desse jeito. E aí a Semag foi, mas quando foi que ela entrou em dificuldade? Qual foi o motivo? Em 1986, a Semag tinha 600 empregados diretos, tinha várias oficinas que trabalhavam para ela. Ela faturava por mês o equivalente a 2 milhões de dólares. Aí, quando foi no final de 86, o Sarney entra com um projeto para corrigir o problema da inflação, né? E o que ele fez? Ele congelou o preço dos alimentos. Ora, alimento é um produto agrícola, agropecuário, né? E com isso, de um dia para o outro, o mercado de implementos agrícolas desapareceu. Então, você pega uma empresa como essa, com toda a vitalidade, e de repente não tem mais mercado. Poxa, como o governo atrapalha, né? Atrapalha e não acontece nada com ele, né? Porque o Sarney até há pouco tempo estava aí, né? Meu Deus do céu. Sempre brilhando, né? Uma canetada quebrou a Semag. Quebrou, na época, muitos japoneses, principalmente, né? Pequenos agricultores, porque o japonês tem um senso de ética bem diferente, né? Então, vários deles, dessas colônias japonesas lá do sul, se suicidaram em função dessa situação crítica que acabaram enfrentando. Eu me lembro que o pessoal saía no campo, né, com policiais e tal, atrás de gado, não sei o quê, que o produtor não tinha condições de vender, né? Uhum. Eles iam atrás para tentar ver se arrebanhavam aquilo para colocar no mercado. No mercado, mas que situação difícil, né? Foi muito difícil, né, Carlos? Aí a gente foi apertando o cinto, né? Reduzindo o tamanho da empresa, reduzindo. Mas chegava a vender ainda? Ainda tinha mercado? Pouco, né? Muito pouco, né? Caiu bastante. Quando parou o negócio, a gente estava com o pátio cheio de máquinas e faltava uma roda, faltava uma peça, uma polia e tal, né? Aí os nossos clientes, né, passaram aí adiantando algum recurso para a gente completar o produto para poder entregar. Como é que você fez? Você chamou todos os seus credores, pediu os clientes para anteciparem os pagamentos? Como é que foi a sua engenharia financeira para tentar resolver? Bom, a primeira foi
A situação foi degringolando até chegar a um ponto, em 89, em que a gente fez o pedido de concordata. Concordata. Né? Concordata, para quem não sabe, naquela época é a recuperação judicial de hoje. Recuperação judicial de hoje, né? Que era uma forma de evitar a falência. Porque o Banco do Nordeste, a quem a gente devia alguma coisa, né? Ele é que estava para requerer a falência da empresa. Então, o advogado fez o pedido de concordata. No dia seguinte, eu fiquei lá na empresa, né, recebendo as visitas do pessoal dos credores, né? Alguns credores que apareceram. Aí apareceu um advogado de Recife, né? Apareceu para conversar comigo e falou assim, é a primeira vez que eu vejo o dono receber, né? Receber alguém no dia seguinte a concordata. Não era uma concordata fajuta, era uma concordata para dar certo mesmo, para soerguer a empresa. É. E a partir daí, para a empresa continuar, quer dizer, o faturamento caiu de 2 milhões de dólares para 100 mil dólares por mês. Como é que funcionava? Nem para pagar os funcionários. Então, ficou uma situação realmente muito crítica, né? Aí nós voltamos à atividade com os clientes adiantando dinheiro, né? Para eu comprar a matéria-prima para fazer o produto, né? Eles confiavam muito em você, né, Carlos? Entendeu? Porque dificilmente alguém vai confiar no empresa. E aí, devagarinho, né, a gente foi tentando. Só que a empresa nunca se recuperou plenamente, né? Ela ficou numa... E, na época, ela tinha já iniciado um trabalho a convite lá do governo do Piauí, né? Nós ficamos com umas terras compradas lá do governo do Piauí, numa condição especial, e para a gente fazer investimento com recurso do imposto de renda, né? Porque antes de 86, a empresa recolhia um bom valor de imposto de renda e tinha vantagem de poder aplicar isso daí num projeto de desenvolvimento. Então, o Piauí escolheu algumas empresas, né, em que ele oferecia a terra a um preço muito barato, né, quase dado, desde que houvesse um projeto. Aí nós fizemos um projeto pecuário. Eu trouxe de lá do Mato Grosso, um agrônomo italiano que trabalhava para a Liquigás e que se encontrava sempre com Edson Queiroz nas reuniões do gás lá em São Paulo. E se encontraram tantas vezes que o Edson contratou esse italiano para vir para cá. É o Hermano Bonaspetti. Aí o Bonaspetti, quando chegou aqui, foi na véspera do acidente da VASP. Puxa. E é tudo apalavrado, né? Mas morreu o Edson, ele ficou sem chão. E um amigo comum nosso, Renato Massari, né, da empresa Cerama Transportes, italiano também, né? Conhecia, a família dele conhecia o Bonaspetti, ele levou o Bonaspetti para almoçar comigo lá na Semag. Em 15 minutos nós fizemos negócio. E ele passou a assumir a gerência da Itaueira Agropecuária. Itaueira Agropecuária, que nasceu no Piauí. No Piauí, tendo como limite o rio Itaueira, que já naquela época e até hoje continua seco. Nesses momentos difíceis, Carlos, porque a gente falando com você, eu estava ali observando aqui, não lhe vi triste nenhuma vez. Você não fez mesmo relembrando momentos difíceis do passado, você não demonstrou nenhuma tristeza. Qual é o segredo? Naquele momento lá da dificuldade, atendendo o credor e tal, negociando com bancos, cambal, você chegou a pensar em desistir? Não, veja bem, eu te falei do que eu digo para os filhos, né? Você luta contra uma dificuldade e luta até onde não pode mais. Aí chega um ponto que você vê que não depende mais de você. Aí você entrega para ele, né? Que ele resolve. Entrega para ele e vai procurar fazer outra coisa. E aí a Itaueira não deu certo no começo, né? Na pecuária, né? Não deu certo na pecuária. Então, veja bem, se tivesse dado certo na pecuária, nós não teríamos a Itaueira que nós temos hoje. Pois conte como é que nasceu a Itaueira de hoje. Aí, quando o projeto da pecuária, né, ele foi eliminado pela Sudene, né, mudando as regras do jogo, o Bonaspetti me trouxe a ideia do caju, né? Eu falei, Bonaspetti, o único produto que eu não quero plantar aqui é caju, porque eu tinha feito em 74 uma experiência lá na Maísa do Geraldo Rola, né, em que nós fizemos uma parceria com o pessoal da universidade aqui do Ceará e mais o Lojos Cocai, que eu já citei antes,
para a gente colher o caju, porque eu comecei a ir a Maísa, né, em função do amendoim, e vendo aqueles cajueiros cheios de caju embaixo, né, se perdendo e tal. Falei, rapaz, não é possível um negócio desse, vamos levar isso para São Paulo, né? Aí descobri que na universidade lá do Rio Grande do Norte, um pesquisador, que depois acabou sendo reitor lá, né, ele desenvolveu uma pesquisa em que conseguia resfriar o caju e tal. Então, com o pessoal da universidade, nós desenvolvemos as embalagens, né? Instalamos uma câmara fria lá no meio dos cajueiros, fizemos uma operação em que a gente colhia o caju durante o dia, selecionava, botava na câmara. Quando era 1h da manhã, um caminhãozinho ia lá, pegava essas caixas de papelão, né? Eram umas caixas desse tamanho, e trazia para Fortaleza e botava nos porões da Varig, né? Todo dia, 5h da manhã, o caju ia de avião, rapaz. De avião para São Paulo. Quando era 2h da tarde, você já via as caixinhas com caju nas esquinas de São Paulo. Eu estou falando de 1974. Quando foi para acertar a conta da operação, alguém da Maísa disse, não foi isso que nós combinamos, não. Eu não vou repetir o nome da pessoa, mas eu falei para ele, a sua palavra para mim a partir de hoje vale 200 mil cruzeiros. Mas aí então vem a pesquisa lá do professor lá do Rio Grande do Norte da universidade, em que ele desenvolveu uma bandejinha, um filme plástico, botava numa determinada temperatura e o caju, depois de colhido, aguentava 21 dias. Aí, sem energia elétrica, sem comunicação na fazenda, que a fazenda ficava a 130 quilômetros do município, nós organizamos a primeira operação. E foi o primeiro caminhão frigorífico que levou caju resfriado do Nordeste para São Paulo. Foi um sucesso. Né? Bom, só que antes disso, nós tivemos que pegar um caju aqui da Ipace, né? Uns cajueiros da Ipace, que tinha um caju com a mesma coloração, caju com menos tanino, né? Todo padronizado, e que nós descobrimos depois de uma seleção rígida lá na fazenda e passamos a explorar. Aí começou a Itaueira com frutas. Quer dizer, trocou a pecuária para frutas e começou o caju. E por que o caju não deu certo? Não deu certo porque a Embrapa fez uma propaganda tão grande dos lucros que dava o caju resfriado que a Itaueira estava produzindo, que eles calculavam o preço do caju em função do preço que tinha no supermercado, né, na bancada. Ora, até chegar lá, né, você tem uma quantidade de custos, né? Só que isso aí eles não colocaram para os ouvintes, né? E chegou ao ponto até de a gente ter uma reunião lá no Banco do Nordeste, no auditório, discutindo isso, e eu contestando um técnico da Embrapa. Falei, rapaz, você vai fazer com que os vizinhos meus aqui no auditório vão vender a sua casa para investir no caju e se quebrar. E vão todos se lascar. Né? E se lascar, né? E nós paramos de produzir justamente porque houve um excesso de oferta e o preço... Mas vamos lá, nós estamos aqui falando da CEMAG, a CEMAG entrou em situação financeira difícil em 86, você está falando do caju que começou em 74 e evoluiu e se deu mal. Quando foi que a Itaueira começou a plantar o caju mesmo? Quando foi isso aí? Ela começou a plantar efetivamente em área maior em 1989. Pronto, então já foi depois da concordata da CEMAG. Então vamos lá, vamos organizar aqui as datas aqui. Quando foi que você venceu a concordata da CEMAG, que ela voltou a dar lucro? E quando foi que nasceu a Itaueira, que deu lucro também, quero crer, com o melão? A CEMAG só voltou a dar lucro há 6 anos atrás. Eita, pô, como é que você aguentou esse tempo todo? Nós aguentamos deixando ela em banho-maria, né? Porque o negócio de frutas começou a dar certo, né? Então nós deixamos ela em banho-maria. Eu fiquei 8 ou 9 anos sem ir à CEMAG. Foi mesmo, rapaz, olha que coisa. Então meu filho é que acompanhava lá e... Pronto, então vamos já voltar a falar de CEMAG. E aí, quando foi que a Itaueira realmente começou a produzir o melão e ela detonou e virou essa potência de hoje? Com o caju, ela foi experimentar lucro em 1994. Quer dizer, a gente começou a operar lá no Piauí em 1980, escolha de terra e tal. Em 82 foi constituída oficialmente a empresa, 82. Em 94 ela deu o primeiro lucro.
com o caju resfriado. São 12 anos. 12 anos para dar um lucro. Para dar um lucro. Eu não sei como é que você faz essa ginástica toda para sobreviver tanto tempo. Você tem que também ter um pouco de fé naquilo que você está fazendo, né? E acreditar que alguma coisa pode dar 94 certo. Deu lucro, já era plano real. Aí e quando é que degringolou que aí você mudou de cultura? Não degringolou, não. O caju, que você falou. Enquanto o caju estava dando lucro ainda, Sim. Nós entramos no melão. Entendi. Né? Foi para e passo, foi ali. Para e passo. Tá? A gente já via uma tendência de queda, né? Aí um cliente nosso lá, que é cliente até hoje, né? Irmãos Benassi, né? Que é cliente nosso, começou como caju em 94 e até hoje é nosso cliente. Distribui frutas lá no sul do Brasil. Aí o Benassi falou assim, olha, eu tenho uma fruta aqui que é um melão amarelo. É conhecido aqui como melão pepino, porque não tem gosto nenhum. Eu acho que se vocês fizerem com melão aquilo que vocês fizeram com caju, né, selecionado, direitinho, com sabor e tal, vai dar certo. Eu falei, bom, mas o Sérgio, aí o custo vai ser maior também, porque a gente não consegue fazer alguma coisa diferente sem ter um custo maior. Não, eu pago. Né? Falei, tá bom. E aí nós começamos, né? Fizemos arrumamos uns parceiros aí na parte agrícola, né? Silvio Ramalho Dantas, lá em Russas, João José Brasil da Silva, de Aracati, né? E nós começamos a nossa tentativa de produzir melão. Mas isso porque em 99 também eu participei de uma missão para Israel organizada pelo Carlos Matos, que era então o secretário de Agricultura. Teve um agora. Isso, outra vez, né? Secretário de Agricultura e Irrigada. E lá em Israel eu vi lá irrigação por gotejamento, visitamos fábricas, campos e tal. E eu vim entusiasmado, né? Achei alguns parceiros, veio esse convite do Sérgio Benassi, e aí nós começamos a ir atrás de plantar o melão, né? Mas procurando plantar o melão da forma que nós tínhamos trabalhado o caju. Mas isso aqui, esse plantio de melão no Ceará, em Aracati e... Ele começou, na verdade, em Jaguaruana. Mas não era na Itaueira do Piauí? Não. Começou aqui, né? Em Jaguaruana. Uma areazinha pequena, eram 8 hectares no primeiro ano, né? 8 hectares no primeiro ano. Mas já oferecendo o caju resfriado, como a gente fazia com o caju, todo bem cuidado. Melão resfriado. Tudinho. Melão resfriado, né? Deu certo, né? Deu certo, a freguesia aceitou, só que ainda não cobria os custos. Aí no segundo ano, melhorou um pouquinho, reduziu o prejuízo. No terceiro ano, aí começou a se aproximar do ponto de equilíbrio. Aí nós continuamos, né? Aí no quarto ano deu lucro. Demorou muito menos do que... E como é que o negócio se desenvolveu? Você adquiriu mais fazendas, começou a fazer novas parcerias? O negócio, ele progrediu naturalmente porque o consumidor é que determinou o crescimento, né? Porque no momento que você vende um produto que agrada, né? E o sabor do melão, realmente, a gente tem conseguido manter ao longo desses 23 anos, né? Então, são 23 anos em que você chega no supermercado, você vê lá na prateleira o melão rei, você acha um pouco caro, né? Na primeira vez que tem compra. Tem a redinha, que tem aquela história da redinha, né? Porque não é a redinha que é o custo, né? O custo é justamente na parte operacional. Para você produzir um produto melhor, você tem um custo muito mais elevado, né? Então, é muito saboroso. Mas aí, a partir do quarto ano, né? Aí o cliente já passou a pagar o preço que cobria os custos, né? E aí pronto, foi uma escalada assim. Quais são os números da Itaueira, né? Da indústria Itaueira de hoje? Eu posso te dar, ela é uma sociedade anônima, né? Tá certo que é fechada, mas controle familiar, né? Quantos hectares plantados? Planta por ano 3.000 hectares irrigados por gotejamento de melão, né? Planta hoje na Bahia e no Piauí. Antes plantava nesses dois estados e aqui no Ceará. Aí faltou água aqui no Ceará para nós em 2017. Aí nós tivemos que suspender a operação no Ceará. E com isso nós não podíamos deixar de atender o mercado nacional. Aí suspendemos as exportações. Agora, no próximo ano,
Se a gente conseguia uma ligação de energia que está pendente ainda com a Enel, né? Se nós conseguirmos a energia, o ano que vem já volta a plantar no Ceará e já volta a exportar. Você chegou a exportar para os Estados Unidos, Canadá, Chile, Dubai, Rússia, Holanda, Espanha, Itália. É um espetáculo, um espetáculo. E agora meus filhos estiveram numa feira lá na Espanha essa semana, né? Encontraram vários clientes antigos nossos e todos eles pedindo, olha, a hora que começar a manda... Cadê o melão rei? Cadê o melão rei? E nós nunca assinamos um contrato com um importador nosso. É verdade que você é o segundo maior produtor de melão do mundo? Isso é o que dizem, mas eu não acredito. Quem é o primeiro? Primeiro agrícola famosa. E também aqui do Ceará. Aqui do Ceará. A diferença de produção dele para você é muito grande? Eles plantam 2,5 vezes, 3 vezes o que nós plantamos. Eles dispararam em termos de... Em torno de 8 mil hectares, mais ou menos, né? Hoje eles venderam já uma grande parte da empresa para um grupo espanhol, né? Então, é uma empresa dedicada mais à exportação, mas também com uma presença importante no mercado interno. Como é que foi, que fim levou a Maísa? Que eu me lembro também que tinha melão, a Maísa produzia pra caramba, era um espetáculo, tinha o tal do melão. O que levou ao fim dela? Olha, o sistema de comercialização da época previa que o importador fazia um contrato, mais ou menos em abril, maio, né? E nesse contrato eles adiantavam algum dinheiro para a empresa produzir e embarcar o produto. Então eles se obrigavam toda semana a fazer um embarque. A Itaúera foi, quando começou, a gente se recusou a praticar esse modelo. Então, nós nunca recebemos adiantamento do importador e nunca fizemos contrato. É tudo na palavra, né? Se o melão estivesse bom, a gente mandava. Se a gente achasse que a qualidade não estava boa, nós não mandávamos. Como não tinha contrato, era só no diálogo. Tinha uma liberdade. Não vou mandar porque o melão não está bom. Então, esse era o nosso modelo, que era bem diferente dessa obrigação de você mandar, né, de qualquer maneira, todas as semanas aquela determinada quantidade. Porque aí você se arrisca a mandar um produto que não esteja bom. Aí perde a qualidade lá e ninguém compra mais. Aí o mercado não compra mais. Que beleza. A Itaúera desenvolve o seu próprio sistema de tratos culturais, incluindo o que há de mais moderno em termos de técnicas de preparo do solo, plantio, fertirrigação, colheita, pós-colheita. Essa tecnologia hoje implementada no teu negócio, é a segunda geração que toca, você ainda está lá na frente, como é que é? Não, eu hoje estou como presidente do conselho, nós fizemos a sucessão, eu hoje estou pobre, já passei tudo para os filhos, né? Entendeu? Passei tudo para os filhos, a administração... São quantos filhos? 6 filhos, e 6 todos filhos. Trabalham na empresa, né? E você quase imitou seu pai, só faltou um, né? Pois é. E na época todos estão na empresa, uma empresa familiar, na verdadeira acepção da palavra. E quando foi na época da sucessão, quem nos assessorou foi o Sérgio Melo, né? Que é grande Sérgio Melo, uma grande figura. E na época eu me sentei lá numa sala do Sérgio Melo, numa mesa como essa, eu, minha mulher e os 6 filhos. Aí falei para eles, agora vocês vão eleger qual vai ser o líder, né? Para ser o presidente das empresas. Aí escolheram o Tom, que é o 4º na ordem de idade, né? Entendeu? E todo mundo... Na tranquilidade, na tranquilidade. Você sabe, apesar de você estar na presidência do conselho, não estar no dia a dia, mas qual é a produção da Itaúera hoje? Hoje dá aproximadamente, a Itaúera produz aproximadamente 90 mil toneladas de melão por ano. 90 mil toneladas, que atualmente está servindo somente ao mercado interno. Este ano deve faturar aproximadamente 400 milhões de reais. Né? E tem 2 mil colaboradores. 2 mil colaboradores, quer dizer, um cara que estava concordatário um dia desse, nunca baixou a cabeça, sempre acreditando nas coisas, criando novas culturas, acreditando nas pessoas, fazendo contratos verbais. Mas para isso você tem que ter uma rede de amigos também, né? Então, nas horas mais difíceis, teve amigos onde eu cheguei e falei assim, eu preciso de tanto para amanhã. Por isso que eu queria que você aproveitasse esse programa que vai para a posteridade. Olha ali, Carlos, 47 minutos, é um absurdo. O tempo passa mais rápido. Eu acho que é o Jameson que fica apertando algum botão aí. Para acelerar. Que diabo é isso? Me diga aí, a gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Porque você só sabe o que é um amigo na hora que você precisa. Quando você não precisa, aparece uma ruma. Claro. Mas na hora do vamos ver, né?
É igual cachorro de fazenda. Você sabe o que é um cachorro de fazenda? Você chega numa fazenda de carro, arruma de cachorro em cima do carro. Se você parar o carro e olhar pros cachorros, ele sai correndo tudinho. Esses são os amigos, entre aspas. Quem foram as pessoas que mais lhe deram a mão quando você mais precisou? Fique à vontade. Olha, em 1969, meu pai faleceu num acidente, né? E na época eu já tinha a fábrica de estopa, né? Tinha uma importadora prudentina, né? Começando. Aí eu fiquei traumatizado, né? E fiquei em depressão. Por né? conta da morte E do os seu negócios... pai. E ainda veio, o negócio caiu, né? Isso. Aí nessa ocasião, um amigo que era foi colega de faculdade da minha mulher, né? Tava com um dinheirinho para comprar uma casa. Pegou o dinheiro da casa e me passou. Rapaz, para esse eu poder. Sabe como é o nome desse cabo? É um anjo. Diga o nome dele. Onosor Fonseca. Qual é o nome? É brasileiro. Onosor Fonseca é o nome dele, né? Esse cidadão que ia comprar a casa dele e emprestou dinheiro aqui pro Carlos. É um anjo, né? E foi financiar a casa na Caixa Econômica. Como foi que você pagou a ele? Não, assim que melhorou a situação. Que beleza. Mas depois Renato Massari, né? Que foi na época da concordata da Semag, né? O Renato está aqui, Cerama Transportes, né? Grande Renato, também ele ajudou bastante. Também. Depois Fernando Cirino, que esteve aqui com você. Grande Fernando Cirino, esse é meu irmão, viu? Esse foi mais de uma vez, né? Fernandão chegou junto também? Chegou junto mais Rapaz, de o uma Fernando vez. é outro anjo, ele é um agregador. É como o Beto Studart, Ricardo Cavalcante, Fernando Cirino, todos foram presidentes da FIEC, né? São agregadores, rapaz. Não deixa a coisa, acredita nas pessoas e ajuda os amigos. E o Fernando teve um dia que, depois da concordata e tal, aí teve um dia que o INSS colocou a Semag num processo judicial e foi a leilão. Aí eu estava numa reunião lá na Assembleia, o Fernando também, né? Falei, Fernando, vai ter um leilão agora à tarde lá da Semag. Eu preciso que você compre lá e me alugue. Ele falou, que hora que é? Eu falei, vai ser às 2 horas. Eu falei, tá bom, pode deixar. Foi lá, rematou, aluguei durante uns 3 ou 4 anos, né? Pagando aluguel para ele. Depois recomprou. Assim que eu tive condições, eu recomprei. Quer dizer que é outro anjo, né? Outro eu pensei que o Fernando Cirino era um anjo só para mim, mas eu tô vendo que ele é para muita gente, viu? Que capa danada. Beto Studart, né? Outro, né? Outro. Esse é um O Beto príncipe. foi mais recente, né? Chegou junto também. Então são pessoas assim que você... né? Você tem que reconhecer, né? Que... Todos mandaram mensagens para mim quando eu disse que ele ia entrevistar aqui. Todos disseram, esse é um ser fantástico, é uma figura maravilhosa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que merece ir pro seu programa. Sabe por quê? Só que eu me emociono. Tô vendo, mas faz parte do show, parte do show. Meu amigo Carlos Prado, um grande vencedor. Hoje, um negócio que estava quebrado, tá produzindo a Semag hoje, né? Você falou que a Semag de 6 anos pra cá, também hoje, com o agronegócio bombando no Brasil, né? Não, hoje ela tá bem, tá... Né? Quem é que toca a Semag dos filhos? A Semag, ela é um negócio à parte. Houve uma sucessão, mas depois, como eles se interessaram mais, os filhos se interessaram mais pela atividade de frutas, né? Que estava indo bem, né? E exigindo muito esforço. Aí a Semag ficou um pouco de lado e eu recomprei, né? Sim. Então eu tô com ela hoje. Ah, você que tá tocando a Semag? Uma vez por semana eu dou uma passada lá. Quem é que compra mais da Semag hoje? Mas quem dirige a Semag é José Olindo Chaves, né? Que é um executivo seu, contratado. Ele entrou na Semag como estagiário. Né? Olha aí. Você deu uma sociedadezinha para ele? Já deu uma sociedade para ele? Já deu um pedacinho. Ô, caba danado. Me diga uma coisa, Carlos Prado, quais são, na sua opinião, rapidamente que o programa está acabando, os principais requisitos para uma pessoa se dar bem no agronegócio, que é a grande locomotiva do Brasil hoje? Olha, o agronegócio, ele, naturalmente, ele vive de exemplos, né? Então, lá no Centro-Oeste e uma grande região de São Paulo, nós tínhamos as regiões de cerrado, né? Não produzia nada. Né? Aí como é que isso muda de um dia para a noite? A Embrapa fez alguns ensaios com apoio de uma empresa japonesa de desenvolvimento, a JICA, né? E com a correção do solo com calcário, eles tornaram aquelas terras produtivas. A partir do momento em que
começaram as primeiras propriedades a dar resultado, o lucro se encarregou de fazer com que tudo andasse. A mesma coisa começa aqui no Ceará também, né? Por que surge o melão? Porque alguém, e aí vem a grande iniciativa da Maísa, né? Foi a precursora, né? Foi a precursora, porque ela criou um modelo, mostrou como produzir, como exportar, como fazer. O Brasil deve muito à Embrapa, né? O agronegócio brasileiro deve muito à Embrapa, né? E a esses pioneiros, né? Como esse. E aos Carlos Prados da vida, né? O Geraldo Rola e outros mais. Um Raimundo Delfino, que agora está Raimundo Delfino, preste atenção, macho. Né? Eu cheguei pra ele e disse assim, tu tem que vir pro Conexões, macho. Eu tô toda semana eu convido o homem, parece que tem medo de microfone, eu nunca vi um negócio desse. Mas eu já tô recebendo a cidade todo dia, só falta tu. Mas é uma liderança. Meu primo, velho. Hoje ele já planta 3 mil hectares de algodão com a tecnologia mais avançada. Que beleza. Está começando com a soja também, que a soja é desconhecida aqui no Ceará. Ele disse que quer me levar lá. Onde é a plantação dele? Onde é na Chapada do Apodi. Na Chapada do Apodi. Não deixe de ir. Falta de água. Lá não falta água, né? Não deixe de ir. Não, eu vou lá. Então, viu, Delfino? Tu tem que vir pra cá, macho. Então tem esses exemplos, né, que mostram que a partir de alguma coisa que se possa palpar, que se possa sentir, para a pessoa sentir confiança para investir, o caminho é por aí. Esse Delfino é outro monstro, viu? É um campeão. Campeão. E aqui nós temos, por exemplo, quem veio comigo de Presidente Prudente foi meu irmão Nelson, né, irmão mais novo. Búfalo. E Valdir Oliveira Negrão, né? O Valdir faleceu, né? Teve um problema de coração, né? O Marcelo Prado, seu sobrinho, é muito meu amigo. Pessoa do mercado imobiliário, é um campeão, um craque. Então, É o queijo de búfala, né? E o Nelson é um pioneiro, né? Porque ele queria uma atividade que ele pudesse ter uma visão completa, né? Da atividade. Da operação, né? E um primo nosso desenvolvia essa cultura do búfalo, né? E das búfalas de leite, né? Lá em São Paulo. E o Nelson se encantou com o negócio e acabou trazendo. É bom que traz tudo pro Ceará. Esses paulistas são gente boa. Rapidamente, meu amigo Carlos Prado, você se considera um homem de sorte? Rapidamente. Eu acho que sim, né? Porque o que vale mais na vida é família e amigos, né? O que é a sorte para você? A sorte. O que é a sorte? A sorte é você viver feliz. A sorte é o encontro da oportunidade com o trabalho? É você viver feliz. É você viver feliz. É um homem de sorte. Você já agradeceu a quem mais lhe deu força? Você já se considera uma pessoa realizada? Aliás, eu vou lhe perguntar, com 82 anos o homem veio dirigindo, subiu agora 10 lances de escada comigo, o que é que você faz para ter uma vitalidade e uma cabeça tão boa? Rapaz, deixa eu ver aqui. 3 para as 4. Hoje foram 14 quilômetros. Caramba, rapaz. 4h20 eu estava lá na praia hoje. Rapaz, é mesmo? 14 quilômetros o homem já andou e correu hoje. 82 anos de idade, veio dirigindo o carro dele. Mas sabe por que isso? Porque eu sempre fiz exercício, né? E fazia de 4 a 6 quilômetros por dia. Aí eu descobri que aumentando essa quilometragem, eu tomava 7 a 8 comprimidos por dia. À medida que eu ia aumentando a quilometragem... Ia deixando de tomar um comprimido. Hoje eu tomo 2. Caba danado. Que beleza. Tá aí, o exercício físico faz parte da boa vida, da longevidade das pessoas. Essa é a boa recomendação. O nosso melão é o melhor melão do mundo, Carlos Prado? O nosso melão é o melhor melão do mundo? Não, tem bons melões, né? Eu acho que em várias regiões do mundo... O homem é humilde, né? Cada um tem a sua... Acaba de perguntar, Ricardo, seu imóvel é o melhor do mundo? É claro que é. Acaba de é humilde, né? Esse negócio de FIEC, de política classista... Está na sua veia também? Aí está, né? Em 1900... É uma obrigação de ajudar Em 1964, eu coordenei a criação da Cooperativa dos Bancários de Assis, enquanto eu trabalhava no Banco do Brasil. Então, desde muito tempo, né, a gente vem praticando. E agora, quando o Fernando Cirino foi presidente da FIEC, a gente tinha sido sócio numa siderúrgica, né? Lá no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte. E aí o Fernando sempre muito correto, né, muito capaz, um bom administrador. E pelo que a gente tinha vivido juntos, né, falei, Fernando, eu vou te dar uma ajuda lá na FIEC. E me ofereci, mas sem cargo nenhum e tal. Então aí eu comecei a me aproximar mais da FIEC e acabei que ficando por ali, né, ajudando um, ajudando o outro, né.
E hoje é o vice-presidente da FIEC. Pois é, isso aí foi o Beto, Ricardão vai pro... Beto que me colocou ali como indicação dele pro Ricardo, né? Ricardo é um E cara. o Ricardo é um dínamo, né? É um dínamo. Vai ser o presidente da CNI, você vai ver. Vai ser E é o uma presidente da pessoa que se dedica demais ao próximo, CNI. né? E segundo o Fernando Se Cirino, doa demais. é um político nato. É uma unanimidade o Ricardão, né? Já teve sentado nessa cadeira aí. Qual é o segredo do sucesso do Carlos Prado? Rapaz, o segredo é isso que a gente já conversou aqui até agora, né? É fazer as coisas direito, né? E procurar atender a tudo que a lei exige, a ética exige, né? E viver para a família, né? Viver para a família. Ele tomou uma decisão que eu confesso que eu talvez não fosse capaz de tomar, eu e muita gente, que é trocar o certo pelo duvidoso. O cara trocou um emprego no Banco do Brasil, no auge. Meu pai trabalhava no Banco do Nordeste, meu tio era juiz. E ele dizia, Ricardo, teu pai ganha 3 vezes mais do que eu. A coisa mudou depois, né? O juiz passou a ganhar 4 vezes mais do que eu. Mas você vê, nos anos 70, início dos 80, era assim. E ele trocou pela iniciativa privada. Então esse cara é um craque, é um campeão. E é por isso que ele está sentado nessa cadeira. Porque nessa cadeira aí, meu amigo Carlos Prado, só senta campeão. Você sabe quem é que vem para cá próxima segunda-feira? Meu amigo Gaudêncio Lucena, ex-vice-prefeito de Fortaleza, dono da Corpo Segurança, vai contar uma história maravilhosa porque ele também é um campeão. Carlos Prado, foi um grande prazer ter tido você aqui. Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador.